Queridos irmãos, como disse no início, celebramos a solenidade da Epifania do Senhor. Na verdade, no início da igreja, não havia uma festa da Epifania como nós vemos hoje. Havia a festa das Epifanias do Senhor. Epifania significa manifestação da glória. Então havia a festa das manifestações da glória do Senhor, que eram três tradicionalmente. Era a chegada dos reis magos a Belém, era também o batismo de Jesus, que manifestava a sua glória, e também o milagre das bodas de Caná, em que Jesus transforma a água em vinho. Então manifesta aí também a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois então ficou só essa festa do dia 6 de janeiro, colocada também como festa da Epifania, ou festa da manifestação da glória de Jesus aos não-judeus. Porque Jesus veio não apenas para os judeus, mas veio para todos os povos. Como disse o velho Simeão, por ocasião da apresentação de Jesus no templo, esse menino é luz para iluminar as nações e glória de Israel, vosso povo. Portanto, Jesus é a luz que ilumina a todo homem que vem a este mundo, não só os judeus, mas ele veio para todos nós, também não judeus. E é o Salvador, é a única luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Mas olhemos um pouquinho a história dos reis magos e depois vejamos o que isso significa, não só para nós, como cristãos, mas também para o mundo inteiro. Os reis magos eram três homens, segundo a tradição: Gaspar, Baltazar e Melquior. Não se sabe se eles eram do mesmo local, o que se acredita que eram de locais diferentes, eram chamados de magos. Mago não tem o sentido que tem hoje, mas tem o sentido de sábio. Eram três sábios e ricos que estudavam todas as coisas, inclusive os astros, e viram na aparição daquela estrela diferente, viram aí que estava se realizando uma profecia antiga que dizia que sairia de Judá uma estrela, que a partir daí essa estrela governaria todo o mundo, todas as nações. Era uma profecia que tinha sido feita por um profeta chamado Balaão, e tinha sido chamado para amaldiçoar o povo judeu, mas ele não conseguiu amaldiçoar e fez essa profecia. Por isso, a estrela era esse sinal. Que estrela era essa? Não se sabe exatamente, há algumas teorias. Kepler tem a teoria de que seria uma estrela nova que estaria aparecendo. Há uma outra teoria de que seria um cometa, falou-se até no cometa Halley. Há uma outra teoria, que é a mais conhecida, que seria uma conjunção de dois planetas e daria toda essa luz. O fato é que viram aí o sinal do nascimento do grande rei, e eles sabiam que sairia de Israel. E os três homens prepararam suas viagens, e foram exatamente a Jerusalém, que era a capital. Se nós imaginássemos as viagens como eram antigamente, muito frio à noite, muito calor no dia, atravessando aqueles desertos. Há a tradição de que alguns vieram da Pérsia, da Arábia, da Etiópia, quer dizer, passando por muitos sacrifícios para ir ao encontro do rei dos judeus. E foram com um objetivo, foram para adorá-lo. Daí nós olhamos quão frágeis nós somos e quão mesquinhos. Quando temos que fazer algum sacrifício para Deus, nós medimos todos os esforços. E nós somos mesquinhos quando é preciso renunciar a alguma coisa por causa de Deus. Enquanto aqueles três reis magos nos dão uma lição de que saem de lugares distantes para irem ao encontro do rei nascido, do rei dos judeus, e para adorá-lo, e nós tão mesquinhos para fazermos as coisas para Deus.
temos que sair cedo de casa, temos que sair de longe e reclamamos. E hoje nós temos carro, podemos ir de ônibus, né? Naquele tempo era no camelo, com distâncias e mais distâncias para chegarem a Jesus. Isso deve nos envergonhar quando temos que levantar mais cedo para ir à igreja, quando temos que caminhar um pouco, quando temos que fazer algum sacrifício, seja por causa do calor, seja por causa do frio. Esses reis magos nos dão essa lição de despreendimento e de espírito de sacrifício quando se quer buscar a Deus. É interessante que nós, quando queremos fazer as coisas para o mundo, não medimos sacrifício. Vamos fazer um passeio, vamos bem, levanta-se cedo, prepara-se tudo, sem reclamação, todo mundo numa euforia só. Vai para uma festa, tudo muito bem, um grupo de amigos, não tem sacrifício, vamos caminhar, vamos cotizar o táxi, o aplicativo, importa, vamos dar um jeito, mas quando é para Deus, a gente encontra sempre dificuldades. Então é preciso a gente olhar o exemplo aí desses reis magos, que não mediram distância para virem ao encontro do Senhor. E eles vão aonde? Eles vão a Jerusalém. Já era notícia ou esperança, já prestes a se realizar, que o Messias estava chegando, estava às portas. Por isso, quando chegam a Jerusalém, diz: onde está o rei dos judeus nascido? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Jerusalém ficou toda empolvorosa, ficou toda agitada. Poderíamos ver com os motivos. O povo estava dominado pelos romanos, pois nasceu o rei, então agora vamos ter a libertação. Foi uma euforia só. Herodes fica perturbado porque ele era o rei, mas era um rei que tinha conseguido o reinado através de artifícios errados, através de articulações, porque nem judeu ele era idumeu. Com Cleópatra, rainha do Egito, tinha conseguido influências no Senado romano e foi nomeado rei. Foi um rei assim, um reino conseguido através de nomeação. E era muito cruel, muito malvado. No dia de sua morte, mandou matar o próprio filho, mais velho, por ódio, né? De modo que ele também fica apavorado. Onde está o rei? Mas ele ajudava muito os judeus em suas tradições. Ele já havia construído o templo. Por isso ele vai aos sacerdotes e aos escribas, doutores da lei, e pergunta, segundo as profecias, onde é que vai nascer esse rei? E eles falam: vai nascer em Belém. E tu, Belém, terra de Judá. Belém, que significa casa do pão. De ti nascerá aquele que governará, regerá as nações. Então Herodes, não querendo se expor, manda que os magos vão. E depois, vocês vinham me dizer, fala aos magos que eu também quero adorá-lo. E os magos chegam a Belém e encontram aí Maria e Jesus. Encontram o menino e sua mãe. Certamente São José também estava, mas São Mateus frisou bem: encontra o menino e sua mãe. E nos mostra essa ligação íntima que há entre Jesus e Maria. Isso nós vamos ver em todo o tempo no Novo Testamento. Jesus e Maria, aquele nascido de mulher, nascido segundo a lei, como vai dizer São Paulo. E prostrando-se, o adoraram. E ofereceram seus presentes: ouro, incenso e mirra. Santo Agostinho, fazendo a interpretação desse ouro, incenso e mirra, ele diz que o ouro, porque aquele menino é rei, era um presente próprio dado aos reis. E eles reconhecem o rei que é Jesus, que é o menino. Incenso, porque ele é Deus. O incenso é queimado em homenagem a um Deus. E ali homenageia o menino como Deus. E mirra, continua Santo Agostinho, que é um composto que serve como anestésico. Ele é dado a Jesus, e era uma coisa cara, é dado a Jesus, Santo Agostinho diz, porque ele é homem, e homem de dor.
Então, nesses três presentes, a igreja viu aí simbolicamente os três aspectos, podemos dizer, do próprio Jesus Cristo: Deus, homem e rei. Ouro, incenso e mirra. Deus, homem e rei. Por que Jesus então quer se mostrar aí àqueles homens que não são judeus? Porque assim como ele veio para os judeus, em primeiro lugar, e para os judeus Deus manda os anjos que proclamam a glória de Deus, glória a Deus nas alturas, e anunciam uma boa nova. Nasceu na cidade de Davi o Salvador, o Cristo Senhor. Mostra agora essa luz que veio primeiro para os judeus, essa luz para todos os homens. E esses outros que não são judeus estão ali representados pelos reis magos. Então Jesus Cristo veio para todos. É a luz que ilumina a todo homem que vem a este mundo. As trevas agora do mundo se acabaram, porque veio a luz iluminar os homens. E Jesus próprio vai se declarar: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, mas tem a luz da vida. Então quem encontra Jesus, encontrou a luz. Quem está longe de Jesus, está nas trevas. Por isso, quando nós cometemos um pecado mortal, nós passamos a viver nas trevas. Por quê? Porque nós rejeitamos a luz. E quando recebemos o perdão de Deus, fruto do merecimento de Jesus, nós entramos, participamos dessa luz, que é o próprio Jesus Cristo. A luz verdadeira. Quem me segue não anda em trevas. Mas Jesus também se mostra como o caminho. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus, vindo aos magos, ele mostra que é luz para todos os homens, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Notem que eu estou fazendo essa homilia, está sendo toda cristocêntrica, ou seja, mostrando a centralidade que tem Cristo na história da salvação e que deve ter Cristo na história da nossa vida. Cristocêntrico, Cristo é o centro de toda a nossa vida de conversão, de santidade, de crescimento na vida espiritual, de luta contra o pecado e de luta para a prática das virtudes. Tudo está centralizado na pessoa de Cristo. Por isso vai dizer São Paulo: meu viver é Cristo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Quem são os magos? Na verdade, somos todos nós. Quando vocês vêm à igreja, vocês vêm como os magos, e se prostram, e adoram, e recebem Jesus na Eucaristia, recebem o perdão. Quem são os magos? Na realidade, somos todos nós que já nos encontramos com Cristo. Mas há ainda no mundo muitos magos que estão às apalpadelas, como diz São Paulo, procurando de diversas formas encontrar com Cristo, mas não encontraram ainda. E nós, daí, Cristo, antes de subir ao céu, deu um mandato, que é o mandato missionário: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Ide e ensinai. Ite et docete. Ide e ensinai. Fazei de todos discípulos meus, e estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, aqueles merecimentos de salvação que Cristo trouxe para nós, e que encontra o seu ápice na cruz, e foi pela cruz que Ele nos salvou, Ele quer que essa salvação seja pregada e aplicada a todos os homens do mundo inteiro, para que todos os homens se salvem, cheguem ao conhecimento da verdade, que é o próprio Cristo, e entrem para essa família que é a igreja. Daí a missão que a igreja tem de ser missionária. A igreja é missionária. Se ela perder esse caráter missionário, deixa de ser igreja. Como não vai deixar de ser igreja, nunca vai perder o caráter de missionária. Assim também cada discípulo de Cristo é discípulo e missionário, porque incumbe a cada discípulo de Cristo também o dever de ser missionário, também o dever de espalhar a fé
em Jesus Cristo no mundo inteiro, começando na sua vida e depois naquelas pessoas que lhe são mais próximas, pelo testemunho, pela palavra, pelo exemplo, pela sua própria vida. Esse mandato tem que ser cumprido. O Papa Bento XVI, Papa Emérito, falando a respeito dos Reis Magos, numa de suas homilias, ele diz que os 3 Reis Magos do mundo moderno são, em primeiro lugar, os governantes, depois os cientistas, os homens de ciência, e por fim ele acrescenta os chefes espirituais, chefes religiosos de outras religiões que não o cristianismo do mundo inteiro. São os 3 Reis Magos que devem todos caminharem para o encontro com Cristo. Todos. Primeiro os governantes, seja os governantes das nações, seja os governantes das diversas instituições de governo, Estado, prefeitura, cidade, etc. Porque eles têm uma missão, que é a missão temporal. Enquanto a igreja tem uma missão espiritual, de conduzir as almas para o céu e iluminar o temporal, esta é a doutrina tradicional da igreja. A igreja não tem uma missão temporal, por isso, a igreja não tem a missão, por exemplo, de governar a terra, de assumir um poder de governo. Por isso a igreja não tem partido, porque a missão da igreja ela é espiritual, que inspira o temporal, o aqui na terra. Mas o temporal é dado aos leigos que são membros da igreja, e que devem ser. Ora, e qual é a missão do governo temporal? O bem comum em vista não só do bem-estar dos homens na terra, mas nessa dimensão de eternidade, nessa dimensão do sobrenatural. Por isso, um governante daqui do mundo, seja presidente, governador, prefeito, deputado, etc., etc., qualquer um, e tem um cargo de governo, deve olhar o ser humano como um todo. E é isso que fala o Papa Bento. Olhar o ser humano como um todo, não apenas como um ser biológico, como estão fazendo, como fizeram esse ano, por ocasião da pandemia. O ser humano é apenas um ser biológico, então temos que biologicamente defendê-lo de uma enfermidade, de uma doença, biologicamente. Mas o ser humano tem uma alma, tem uma inteligência, tem uma vontade livre, tem essa dimensão psicológica e espiritual que busca o transcendente. E o homem não só se realiza com um prato de comida na mesa, não se realiza apenas tendo uma cama para dormir, ou um remédio para tomar quando está doente, ou assistindo uma televisão, uma novela, um filme, que seja. O homem se realiza e encontra a sua realização plena em algo muito maior do que isso, porque isso os animais têm também. Não posso comparar um homem a um cachorro, a um pássaro, a um gato, a um boi, que eu ponho no pasto, dou comida, tranco, fecho, pronto, ele é feliz ali, mas ele não tem alma humana, não é um ser humano, não tem uma alma imortal, imagem e semelhança de Deus. Eu não posso tratar da mesma forma, porque o ser humano é criado para algo muito maior do que um prato de comida na mesa. Ele é criado para Deus, ele é criado para o transcendente. Por isso o ser humano ele é religioso por excelência, ele é um ser religioso. Ele tem esse sentimento religioso, essa busca do transcendente, de algo que está fora dele, que está acima dele, que nós sabemos que é Deus. E se você vai tratar o ser humano prescindindo disto, você está fazendo uma violência contra ele. De modo que é inadmissível eu olhar o ser humano só do ponto de vista biológico. Não.
Não. Então o governante tem que cuidar do ser humano como um todo. É exatamente isso que o Papa fala quando se tem essa missão de governar as nações. Na verdade, tem que criar um ambiente, um clima, digamos, e meios para que, cuidando do bem comum, o ser humano alcance o seu fim último, que não é ele mesmo, que é algo que está acima dele, que é Deus. Alguns buscam isso, outros não. E quantos abusos houve esse ano de 2020, que já passou, por causa disso, por causa dessa incompreensão. Vamos tratar todo mundo como gado, coloca todo mundo num curral, dá bastante feno e tudo bem, se sair algum a gente põe para dentro. Foi isso que fizeram quando fecharam as nossas igrejas, sem essa compreensão. E as pessoas adoeceram, moralmente, espiritualmente e psicologicamente. Sem falar em outras consequências que não vem o caso aqui. Então precisa ter muito cuidado, porque quem tem essa missão de cuidar das nações. E só no encontro com Cristo é que vão ter realmente a plenitude do seu trabalho em prol do ser humano. Então, quando o Papa diz que esse é um rei mago, no sentido de que ele, no encontro com Cristo, é que ele vai realmente cumprir a sua missão. E deve chegar lá. O segundo grupo são os cientistas. A ciência, que faz parte do próprio ser humano, somos criados com inteligência, e a inteligência ela só descansa na verdade. E todo ser humano tem obrigação de buscar a verdade. E uma vez encontrando a verdade, tem obrigação de aderir à verdade. Isso fala o Concílio Vaticano II. Todo ser humano tem obrigação de buscar a verdade. E encontrando, de aderir à verdade. E ser servo da verdade. E o que faz a ciência, em prol do próprio ser humano, vai em busca da verdade, vendo os melhores meios para que cada homem viva em plenitude aqui na Terra, com essa dimensão de eternidade. Por isso a ciência não é uma deusa que explica tudo. Os seus postulados não podem ser dogmatizados, até porque o ser humano vai do conhecido ao desconhecido. E por mais ciência que tenha, mais vai ver que tem coisas para descobrir. E como dizia um cientista famoso, é a tua ciência que te afasta, a tua pouca ciência te afasta de Deus. Quanto mais se reconhece que precisa conhecer mais coisas, vai ver que tem um Deus infinito, que está acima de todas as coisas. E que o homem não vai conhecer tudo, porque o homem é finito e Deus é infinito. Então não se pode, em nome da ciência, usar de uma ideologia para dominar as nações. A ciência diz isso, tem que fazer assim. É preciso respeitar o ser humano na sua liberdade de ação, desde que não prejudique o bem comum, é claro. Mas é preciso ter esse respeito e nunca dogmatizar. Então o que o Papa diz é que é preciso viver, a ciência tem essa obrigação de buscar a verdade. Mas ela não faz a verdade. Ela busca, descobre, e todos os mistérios, eu ponho mistérios entre aspas, da ciência, eles são na verdade o conhecimento dos grandes mistérios de Deus. Seja esses mistérios em ato, como já existentes, ou em potência, em como que potencialmente poderão existir. E todas essas descobertas sejam para o bem da humanidade, é claro. Mas sempre a ciência como serva da verdade, e não ela fazendo uma verdade, porque só Deus está acima de tudo, né? Por isso muitas vezes a ciência diz uma coisa hoje e amanhã diz outra, o contrário. Se ela se arvora como deusa, evidentemente que ela vai errar. E os cientistas, e todos, quando digo cientistas, não digo só os de laboratório, mas todos nós que somos estudiosos,
Temos que ter humildade de reconhecer que nós não sabemos tudo, e por mais que nós busquemos conhecimento, vamos tomar consciência de que conhecemos muito pouco. E temos que ter humildade para isso. E a capacidade de reconhecer que estamos errados quando estamos errados realmente. Porque perfeito é só Deus, perfeitíssimo. A perfeição consiste, o aperfeiçoar-se consiste em deixar algo imperfeito e buscar algo mais perfeito. Isso é próprio do ser humano. Por isso alguém diz, o senhor dizia uma coisa antes, diz outra agora, por quê? Eu falei, porque eu não sou perfeito. Eu agora descobri que estava errado nesse ponto. Isso é realidade e humildade. Por isso, reconhecer os erros e mudar de atitude porque reconhece os erros, isso é próprio do ser humano que é humilde. Porque todos nós, como eu disse e repito, somos servos da verdade. No terceiro ponto, aqui já vou encerrar, porque de homilia já virou aula, é importante a gente ver a questão da chamada, como o Papa disse, chamadas outras religiões que não o cristianismo. Deus chamou todos os homens à fé e quer que ninguém se perca. E Ele foi se revelando aos homens. Houve a revelação a Adão, aos patriarcas, depois a revelação a Moisés, os profetas, e depois a revelação com o seu próprio Filho. Enquanto a sua plenitude, a revelação em Jesus. Fora dele não há salvação. Por isso você não vai encontrar salvação em outras religiões como tais. Não. Você não pode colocar em pé de igualdade, sentados à mesma mesa, no sentido de como iguais, Jesus, Buda, Maomé, Confúcio, Zoroastro e outros tais. Todas essas religiões, elas mostram, pelo seu modo, esse senso religioso que o ser humano tem, que enquanto não chega à verdade, a revelação que é trazida por Jesus Cristo, eles ficam às apalpadelas. Mas é errado dizer que Deus foi se revelando em cada religião e quando junta todos, aí tem a revelação completa. Isso é um erro doutrinário. Porque a revelação é dada na sua plenitude por Jesus Cristo. Depois vem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Fora daí não tem revelação de Deus, não. Podem ter sementes do Evangelho. Isso sim. Sementes do Evangelho, muitas vezes fruto de uma revelação primitiva, que foi aquela revelação patriarcal, dada a Adão e Noé, antes de Abraão, e que foi ficando com o tempo. Mas dizer que todas as religiões são caminhos de salvação, isso já foi condenado pela igreja, inclusive ultimamente através de documentos novos, contrários a essa doutrina, que é errônea. Todos são chamados a Cristo, todos, e só em Cristo tem a salvação. E por isso é importante que todos estejam abertos à verdade. E quando encontram Cristo, encontram a verdade. Chegamos então à festa da Epifania. Que presentes nós vamos dar a Jesus? Temos ouro, temos incenso, temos mirra? Claro que temos. O ouro que Jesus quer é o nosso amor, a caridade. Isso todos nós podemos dar. O incenso que Ele quer de nós é a oração. Também podemos dar. Como o incenso sobe, assim as nossas orações sobem até Deus. Isso podemos dar e devemos dar. E a mirra que Jesus Cristo quer de nós são os nossos sacrifícios, nossas cruzes, nossos sofrimentos. Por Ele e pelos irmãos, também podemos dar.
Então, nessa solenidade da Epifania, peçamos à Santíssima Virgem Maria, que acolheu esses magos, que também nos acolha como pobres filhos e que possamos também, do nosso jeito, na nossa pobreza, na nossa simplicidade, darmos todos os dias esses presentes para nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ficamos agora de pé, então vamos juntos professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,